Nós estamos estudando as cartas do Novo Testamento. A gente tenta pregar sempre em séries para a gente alcançar toda a Escritura, né? Jesus ele falou para a gente ir fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os todas as coisas que ele ensinou. Então a gente tenta abarcar toda a Bíblia, todo o ensinamento da Bíblia. Então, expor as Escrituras em séries, e principalmente pegando vários textos da Bíblia de forma contínua, é um exercício importante para a gente passar por toda a Escritura. E aí a gente passa por todos os assuntos necessários para aprimorar a nossa vida até que ele venha, né, como a gente cantou. E a gente agora entrou na nova série, que são as cartas do Novo Testamento, cartas à igreja. Então o Novo Testamento ele é formado de evangelhos, né, 4 evangelhos, e depois é basicamente só cartas. Cartas de Paulo, carta de Tiago, carta de João, carta de Pedro, que são as cartas que eles enviavam para as igrejas ou para pessoas específicas. E na abertura dessa série, a gente fez um panorama histórico da vida de Paulo, que foi o maior escritor das cartas, e a gente está acompanhando as cartas de forma cronológica, ou seja, a Estevão foi apedrejado no ano 30 depois de Cristo. Ali inicia-se essa perseguição da igreja, e Paulo começa a perseguir a igreja ali. Então, a partir daquele momento, alguns discípulos, alguns cristãos começam a se dispersar de Jerusalém, começam a ir para outras cidades e pregar em outras cidades. Então, o evangelho começa ali em Jerusalém, começa a ir para outras cidades, e aí Paulo, com as suas viagens, começa a ir mais longe, cada vez mais longe. Então, nós vamos seguir essa ordem. Então, semana passada o Dave falou sobre Gálatas, né, uma das primeiras cartas. Claro que não tem como a gente ter certeza exata, de forma numérica, de quando essas cartas foram escritas, mas existe uma aproximação de alguns anos. Então, alguns dizem que Gálatas foi uma das primeiras cartas. E Tiago também. Essa é uma das primeiras cartas escritas aí por volta de 42, de 49 a 52 depois de Cristo. E essa é uma das... Gálatas é uma carta de Paulo. Essa carta de Tiago, que nós vamos estudar hoje, é a primeira carta geral. Ou seja, Paulo enviava cartas para uma igreja em específico ou para pessoas específicas. As cartas gerais, elas foram colocadas depois de Hebreus exatamente por isso. Porque são cartas para várias comunidades. São mais gerais nesse sentido. Por isso elas são chamadas de cartas gerais. Não são cartas a uma pessoa nem a uma igreja, mas para as igrejas, né? No caso de Tiago aqui, as 12 tribos que ele fala. Então, por isso são cartas gerais. E, gente, só para a gente entender o porquê dessa ordem cronológica, porque a gente vai entendendo como surgiu a igreja, qual era o contexto que a igreja cristã primitiva estava vivendo, e quando a gente vai lendo as cartas, a gente vai fazendo esse link de forma mais fácil. Então, se você ler a Bíblia, ela está colocada numa ordem que não é cronológica. Então, inclusive, na nossa leitura bíblica cronológica anual, ela é organizada de forma cronológica porque é mais fácil a gente entender o que está acontecendo. E o que a igreja estava vivendo nesse período, entre 49 e 52 depois de Cristo. Nesse período, o primeiro problema que a igreja enfrentava era com os judeus. Né? Jesus era judeu, Deus se revelou através dos judeus, e quando Jesus vem com a sua mensagem do reino de Deus, os primeiros convertidos eram judeus. Né? Os apóstolos eram judeus, Jesus era judeu. Então eles vinham com a carga cultural do judaísmo. Então o primeiro desafio apologético da igreja, né, de defesa da fé, era com os judeus, para mostrar e provar que Jesus era o Cristo, o Messias, prometido lá para Abraão. Ou seja, a primeira mensagem dos cristãos na igreja primitiva era: gente, Jesus é aquele que os nossos pais falaram, que foi prometido desde Abraão até hoje. Esse é Jesus. E as provas estão aqui, ó. Ele cumpriu essa profecia, ele cumpriu essa. Então esse era o principal desafio da igreja nesse início. Eles não tinham ainda tanto contato com os gentios, né? A questão eram judeus, e portanto eles tinham que lidar com problemas internos do judaísmo. Por isso Mateus é um evangelho escrito para judeus, por isso ele traz muitas profecias. Gálatas falou sobre a lei e a liberdade, né? A lei do Antigo Testamento. E Tiago também, a característica do livro de Tiago é exatamente esse caráter judaico. Por quê? Porque estava nesse período.
Então essa é a ideia, a gente tratar entender essa cronologia, porque vai falar muito sobre praticar a fé que eles já afirmavam ter. Então, por quê? Porque o problema era esse. Ele está falando para pessoas de dentro, ele não está falando para os gentios. Então, Roma ainda não tinha aquela perseguição massiva que começou lá em 67, com Nero, que a gente viu na história da vida de Paulo. Então, o problema é o judaísmo. E ser cristão nessa época, gente, era ser marginalizado. Por isso que Jesus e os apóstolos falam tanto sobre os fracos, sobre os oprimidos, os órfãos, as viúvas. Porque ser cristão nessa época era ser marginalizado. O cristianismo era considerado uma seita pelos judeus. Por quê? Porque para eles, Jesus não era o Messias, Jesus era um falso profeta. Então, na cabeça de um judeu, os cristãos eram uma seita. Imagina, pensa numa seita que você vê e vê assim, que coisa estranha. É assim que os cristãos eram enxergados. Então, ser cristão naquela época significava ser marginalizado, ser considerado à margem. E eles pensavam também, pelo fato dos cristãos se reunirem para comer e beber o sangue de Jesus, os pagãos da época achavam que os cristãos eram canibais. Por quê? Porque eles se reuniam para comer sangue, tomar sangue e comer carne de seres humanos. Então, eles não entendiam isso. Então, os cristãos eram vistos de uma forma muito estranha. Então, ser cristão naquela época não é o glamour que nós temos hoje. Hoje, nós vivemos uma cultura cristã, católica, protestante. Então, ser cristão hoje é muito glamourizado. Mas naquela época era diferente. Naquela época era ser hostilizado. E por isso a igreja, no início, até o século IV, ela foi tão fiel, foi tão martirizada. Por quê? Porque quem entrava era de fato. Não era oba-oba. Não era, vou aceitar Jesus e ter uma vida, continuar a vida que eu levava antes. Não era assim. Era um negócio, era muito mais seletivo, o buraco era mais embaixo, né, no popular. E por isso, boa parte do Novo Testamento foi escrita para consolar as pessoas que sofriam. Porque ser cristão nessa época significava sofrimento, era muito difícil. Significava ser excluído, era considerado antissocial, porque não praticava as festas romanas, pagãs, de culto aos deuses. Os cristãos se abstinham disso. Os cristãos eram considerados ateus. Por quê? Porque eles acreditavam nos deuses de Roma, da Grécia. Então era muito difícil, gente. Por isso, o tom de consolo. Por isso, Tiago vai começar a falar aqui de se alegre por passar provações. Por isso, que era muito difícil ser cristão nessa época. Não era tão fácil como hoje, não tinha tanta liberdade. Eles se reuniam às escondidas. Por quê? Porque senão eles poderiam ser presos pelas autoridades judaicas, que já tinham proibido deles falarem em público do nome de Jesus. Por isso os apóstolos, quando eram encontrados pregando, eles eram chicoteados. Por isso. Era difícil, não era fácil. E por isso o livro de Tiago também é tão pastoral e tão prático. Nós vamos ver que a carta de Tiago é uma carta pastoral que nos chama à prática. Resumidamente é isso. Tiago não vai, assim como Paulo em Romanos, não vai se ater a detalhes teológicos. Tiago aqui ele vai falar o seguinte, gente, a fé é isso, então vamos começar a praticar isso. Resumidamente é isso a carta de Tiago. E quando a gente vai ler, e eu te incentivo também nessa série, a você ler as cartas do início ao fim, de preferência num momento só, sem partir, porque isso clareia muito o contexto, clareia muito o que o autor está querendo explicar. Imagina você vai ler uma carta de alguém que alguém mandou para você, e você lê um pedaço, pula, lê outro pedaço, pula. A gente tem que ler de forma contínua e, de preferência, de uma vez só. Isso clareia muito. Quando a gente vai fazer o panorama, a gente não vai tocar em todos os pontos. Né? Seria necessário vários sermões só para expor uma carta. A gente está tentando trazer um resumo das cartas até o final do ano. Nosso cronograma é a gente fechar todas as cartas até o final do ano. Mas eu queria trazer um resumo do que Tiago trata na sua carta. Então, quando a gente pega o capítulo 1, por exemplo, ele vai falar que a fé ela tem que ser testada. A fé ela tem que passar por uma prova. Então, isso é basicamente o capítulo 1. E o capítulo 2 em diante, ele vai falar dos assuntos que as obras que a gente tem que colocar em prática
para a gente demonstrar que essa fé que foi testada é verdadeira. Então, resumidamente, o livro de Tiago é, primeiro, a fé ela tem que ser testada, provada. E depois ele vai falar vários assuntos que a gente tem que demonstrar na prática a nossa fé verdadeira, que foi testada. E quais são esses assuntos? Ele fala de acepção de pessoas que chegavam, pessoas bem vestidas. Olha, tem um lugar aqui na frente para você sentar, pode se sentar. E ele chegava com uma pessoa maltrapilha, fica em pé, ou então, senta aqui, ó, debaixo dos meus pés. É isso que ele começa a falar na carta. Quando chega uma pessoa de alta estima no meio de vocês, vocês fazem acepção de pessoas. Vocês julgam pela aparência. Então, isso é um problema que ele começa a julgar. No capítulo 2. E no capítulo 2 também ele vai falar sobre a caridade, né? Sobre a fé sem obras ser mortas. De que adianta a gente falar que tem fé e uma pessoa chega para a gente necessitada e essa pessoa a gente manda ela embora, tendo um recurso, tendo possibilidade de ajudar e não ajuda. Então ele vai falar também da caridade. Ele vai falar ainda no capítulo 2 sobre a obediência. E aquele que, como Jesus disse, né, em outras palavras, aquele que ama é quem pratica. Quem ouve e não põe em prática, não tem a fé verdadeira. Porque a fé verdadeira ela se mostra pela obediência. No capítulo 3 ele vai falar sobre fofoca e julgamento. Então uma carta muito pastoral que trata de assuntos que acontecem no nosso meio. Acontece não no nosso, né? Acontece no meio onde se reúnem pessoas. Onde tem pessoas juntas, acontece tudo isso. E não é diferente na igreja, que é um ajuntamento de pessoas. Então ele vai falar de fofoca e de julgamento. Julgamento no sentido de julgar como juiz. Decidir destinos de pessoas. Falar, esse vai para o inferno ou esse vai para o céu. Isso não cabe a nós. Nós podemos, e a Bíblia nos ensina, a julgar comportamentos. Isso sim, nós devemos julgar. Agora, essa ação não está correta, baseada nisso. Isso a igreja tem que fazer, e deve fazer. Para o bem da igreja mesmo, inclusive. Porque um pouquinho de fermento leveda toda a massa. O julgamento que ele está falando, que é o julgamento como juiz, que é o que a Bíblia proíbe. No capítulo 3 e 4 ele fala sobre isso. No capítulo 3 ainda ele fala sobre sabedoria. E como o contexto é dificuldade, ele está falando sobre pedir sabedoria e como se comportar em meio a sofrimento, em meio às tribulações, em meio às provas da vida. Então é ter sabedoria em como agir em meio às provações. Ele vai falar no capítulo 4 e 5 sobre riqueza também. Ele vai falar no capítulo 4 sobre a brevidade da vida, a nossa vida como um sopro. E isso é muito importante para a gente viver bem hoje. Entender que a vida é curta e pode acabar a qualquer momento, muda completamente a forma de a gente viver hoje. Ele vai falar sobre paciência no sofrimento, capítulo 5. Ele vai falar sobre finalizar sobre oração e confissão, sobre apresentarmos a Deus as nossas orações e orarmos pelos enfermos da igreja, para que eles sejam curados, e confessar os nossos pecados uns aos outros. Vai falar sobre isso. E ele finaliza falando sobre aquela pessoa que conhece a verdade e se desvia do caminho. Então esse é um resumo dos assuntos que Tiago nos exorta a colocar em prática. Se a nossa fé foi testada, nós precisamos colocar isso em prática. Isso tem que ser demonstrado na prática. E eu queria te convidar para a gente aprofundar um pouquinho no capítulo 1, que vai falar sobre a prova da nossa fé. Vamos começar a ler a partir do verso 1. Tiago 1:1 diz o seguinte: Tiago, servo de Deus ou escravo de Deus e do Senhor Jesus, às 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá a todos livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense que tal pessoa receberá coisa alguma do Senhor, pois ela tem a mente dividida, ela é instável em tudo o que faz. O irmão, de condição humilde, deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição,
E o rico deve orgulhar-se quando passar a viver em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo. Pois o sol se levanta, traz o calor, seca a planta, cai, e então a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Verso 13. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera morte. Meus amados, até aqui, até o 15. Gente, Tiago aqui começa a falar exatamente de tudo isso que eu introduzi. A prova da nossa fé. E esse Tiago, que começa o capítulo 1 falando o nome dele, é o Tiago, irmão de Jesus. Não é o Tiago apóstolo, porque o Tiago apóstolo já tinha sido martirizado bem no início da igreja, e provavelmente quem escreveu essa carta é o Tiago, irmão de Jesus, por volta do ano 50 depois de Cristo, aos cristãos que foram dispersos naquela perseguição que começou com Estevão. Por isso ele fala, as 12 tribos dispersas entre as nações. 12 tribos é uma alusão às 12 tribos de Israel, né, que o contexto deles era judaico. E com a finalidade de encorajar aquelas pessoas que estavam sofrendo perseguição e hostilidade por causa do Evangelho. Esse é o contexto inicial. E ele começa falando um negócio muito difícil para a gente. Alegrar por passar provação. Gente, vocês já viram uma pessoa, nossa, como é que tá a sua vida? Nossa, eu tô bem demais, cara, estou sendo provado, perdi o emprego, minha filha está doente, estou passando dificuldade no trabalho. A gente vê, isso é comum a gente ver? Não é comum. Por quê? Porque a gente vive em outra realidade de vida, né? A gente vive na ideia moderna, ocidental, egocêntrica, de sucesso individual. Esse é o contexto que a gente nasce. Então, quando o Tiago está falando para a gente alegrar por passar a tribulação, não é se alegrar por sofrer, por si. É se alegrar que o fim disso é bom. O fato de Deus provar nossa fé é bom. Por quê? Porque a vida com Deus é uma caminhada, é uma guerra, é uma preparação para um fim. O fim é quando Jesus voltar e a gente encontrar com Ele. Porém, até chegar lá, a gente precisa melhorar muito a nossa vida. A gente precisa abandonar muita coisa que a gente precisa abandonar e abraçar muita coisa que nos falta. Então, Deus está tentando nos preparar para a vida eterna. E esse treinamento é muito difícil. E a gente já nasce inclinado ao pecado. Então, nós precisamos de... Quem não vai pelo amor, vai pela dor, né? E a maioria de nós só vai pela dor. A maioria de nós só aprende algumas coisas com a privação de alguma coisa, com o sofrimento, infelizmente. Deus já na sua onisciência, na sua sabedoria, sabia disso, por isso Ele permitiu a queda, por isso Ele permitiu a vida acontecer como aconteceu. A questão é, o cristão, aquele que tem a fé verdadeira, ele entende que esse é um processo, que vai chegar um dia que não haverá mais lágrima, mais dor, mais sofrimento, e aí sim, ele vai desfrutar da glória eterna ao lado de Deus. Mas o processo tem privações, tem sofrimento, tem provações. Então Deus ele precisa provar a nossa fé porque Ele nos ama. Exatamente porque Ele nos ama. Ele corrige quem ama. O pai que não corrige um filho é porque não ama esse filho. Então se nós estamos sendo provados é porque Deus quer nos aperfeiçoar. E quando a Bíblia fala sobre provação, uma palavra que a gente usou aqui numa canção, Deus é fogo, a ideia é exatamente isso, Deus aprimora. Por quê? Porque naquela cultura era muito claro para eles que o metal para ser provado, o metal para ser aperfeiçoado, ele tem que passar pelo fogo. E o fogo vai fazendo com que a impureza vá subindo e só fique o metal precioso, aquele metal que pode ser usado. Então é a mesma ideia. Deus ele prova a nossa fé porque Ele quer que as impurezas vão saindo e à medida que a gente vai caminhando, a gente vai se aperfeiçoando diariamente até chegar o dia que nós vamos estar diante dEle
que nós vamos estar com as roupas brancas, as vestes limpas, aprovados. Então é por isso que a gente se alegra. Não é se alegrar, não é um masoquismo. Não é se alegrar por causa do sofrimento em si. É se alegrar que Deus está nos provando e nos aperfeiçoando no processo. Isso é um sinal exatamente de que Deus cuida de nós. E pelo fato de nós sermos inclinados ao pecado, nós precisamos, às vezes, de sofrer alguma coisa, de ter alguma falta para que a gente dê valor às coisas eternas. Isso Jesus instituiu o jejum. Porque quando a gente está acostumado a comer de 3 em 3 horas, é tudo natural. Quando você se priva do alimento, os seus ouvidos se voltam para outra realidade, não só a física. Você começa a sentir falta da comida, e aí, geralmente, um jejum, né, ele tem que ser acompanhado de oração, e quando você vai orar, você está mais sensível às coisas espirituais, e menos sensível, você está calando a sua realidade física. Essa é a ideia. Então, por isso a gente tem que se alegrar com passar por provações. E do verso 5 ao 8, ele começa a falar, olha, se vocês têm falta de sabedoria, peçam a Deus. Por quê? Porque Ele dá a vocês. Mas peça sem duvidar, sem ter a mente dividida. E o que ele está querendo explicar aqui? Aquelas pessoas que têm a fé verdadeira, elas não são divididas, elas não têm a mente dividida. Mente dividida. Elas têm um alvo fixo na vida delas, que é o quê? Eu nasci, eu existo para glorificar a Deus. Então tudo na vida dessa pessoa gira em torno disso. Ela casa, ela trabalha, ela vem à igreja, tudo que ela faz gira em torno desse propósito. Ela não tem a mente dividida. Ela tem a mente focada no seu propósito único e último da vida. E quando ele usa essa expressão, quem duvida é agitado pela onda, ele está tentando trazer exatamente essa inconstância. Quem já foi à praia sabe, as ondas vêm e vão ininterruptamente. Então ele está querendo usar essa imagem para mostrar o seguinte, olha, quem tem a mente dividida é uma pessoa muito instável. Ora quer, ora não quer. Ora tem compromisso, ora não tem compromisso. Ora confia em Deus, ora não confia. E ele está querendo mostrar exatamente o seguinte, quem tem a fé verdadeira são pessoas que não são julgadas por todo o vento de doutrina, né, usando uma expressão de Paulo. Elas têm a mente focada, elas têm um alvo bem definido, que é glorificar Deus com a sua vida. Tudo gira em torno disso. Eu vou namorar para quê? Para glorificar Deus. E aí, se eu quiser estabelecer uma família, eu vou procurar uma pessoa que também glorifica a Deus, a vida dela. Por quê? Porque tudo é para a glória de Deus. A nossa vida gira em função de Deus, do nosso Pai. Esse é o sentido da vida. Essa é a principal razão pela qual a gente existe. Glorificar Deus. E as pessoas que não têm a fé verdadeira, elas vivem por si. Elas vivem para agradar outros, para agradar os pais, para agradar a sociedade, para agradar os amigos. Isso é uma característica de alguém que não tem essa fé verdadeira. Então, quem tem a mente dividida é muito instável. Ele tem um interesse dividido. O interesse dele é muito oscilante. Isso gera uma alma desassossegada, gera uma alma instável. A pessoa que não tem a fé verdadeira, ela está sempre buscando plenitude em coisas criadas. Ela não tem aquela plenitude de alma. Ela não tem aquela estabilidade de alma. Ela sempre busca em alguma coisa. Seja em droga, seja em sexo, seja em fama, em poder, em dinheiro, em um casamento. Inclusive em coisas boas, em filhos. A mente dela, a alma dela não tem aquela estabilidade. Ela busca sempre em algo externo. Por quê? Porque ela não tem ainda Cristo como fundamento da sua vida. Agora, nós precisamos ter Cristo como fundamento. E aí, por mais que a gente passe por tribulação, por mais que a gente sofra privações nessa vida, o núcleo está estável. Não é que a gente não vai se entristecer, não é que a gente não vai chorar por alguém que se parte, mas a forma e a razão do porquê isso acontece é diferente. A gente chora com saudade. Não porque a nossa vida acabou, porque aquele filho, aquele cônjuge morreu. É diferente. A gente chora porque vai sentir saudade. Isso mostra uma alma mais estável. E são detalhes. São detalhes. E a fé, ela estabiliza a nossa alma. Ela mata essa vontade,
esse desejo por eternidade, que Eclesiastes 3:11 vai dizer, né? Deus colocou um desejo por eternidade dentro de nós. E quando nós encontramos com Cristo pessoalmente, isso é suprido. Então tudo se torna mais leve. A gente busca uma profissão para cumprir o chamado que Deus nos confiou, para honrar os nossos dons, não para qualquer outra razão, mas porque a nossa alma já está estável. A vida já está ganha. Nós já ganhamos a vida eterna. A gente não trabalha para ganhar a vida. A vida já está ganha. Jesus já prometeu, eu vou cuidar de vocês. Busca o reino e tudo será acrescentado. Então a gente trabalha, a gente casa, a gente tem filho, a gente congrega. Tudo na nossa vida gira em torno de glorificar Deus, porque a vida já está ganha, a nossa alma já está estável. Nós já temos uma segurança eterna garantida. Tudo se torna mais leve. A vida se torna mais leve. E aí no verso 12 ele fala o seguinte, quem passa por essa provação, feliz é o homem que persevera na provação. Por quê? Porque depois existe um prêmio. Quem passa por essa provação receberá a coroa da vida. E o que está na cabeça de Tiago, naquela época, são as competições gregas, onde os ganhadores recebiam uma coroa de ouro. Né? A gente já viu isso, é muito comum na cultura grega. Então Tiago está usando essa expressão para mostrar o seguinte, olha, quem é provado na sua fé vai receber no fim da vida, quando estiver diante de Jesus, uma coroa. Só que não é de ouro, é uma coroa da vida. Muito mais valiosa. Muito mais estável. Muito mais duradoura do que essa coroa que os esportistas ganham no final da corrida. A coroa da vida. Então existe um prêmio para quem passa nesse teste. Existe um prêmio, que é a coroa da vida, que é o momento que a gente vai desfrutar de uma realidade sem choro, sem mágoas, sem roubo, sem político ladrão. Gente, não vai ter político ladrão. Vocês já imaginaram isso? É a melhor coisa, a melhor parte. Vai ter esse fatalismo selvagem. Nós vamos produzir riqueza para o bem comum. E aí, de fato, nós vamos experimentar excesso. Lá nós vamos experimentar excesso. Porque até as ruas vão ser de ouro. Lá nós vamos ostentar. Acredito que não faz sentido, né? Mas lá a gente vai poder ostentar. E não vai ter problemas sociais, não vai ter gente com fome. Então a gente vai poder andar numa rua de ouro com a consciência líquida. Não vai poder ter carro com consciência líquida. Por quê? Porque não tem problema. E aí no verso 13 ele começa a dizer o seguinte, aqui ele começa a mostrar a dinâmica do pecado. Quando alguém for tentado, jamais diga que está sendo tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e não tenta ninguém. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo, que a gente herda já ao nascer, desde Adão. E aí, sendo arrastado por esse pecado e seduzido, então esse desejo, tendo concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Aqui, Tiago começa a mostrar a dinâmica do pecado. A dinâmica daqueles que não têm a fé verdadeira. Que se deixam levar pelo pecado. E a palavra tentado aqui é a mesma palavra para prova. Quando ele diz que, no verso 3, que Deus prova a nossa fé, a palavra prova é a mesma palavra para tentado. Mas a diferença é o sentido. Por quê? Porque Deus, ele não tenta, Deus, ele prova. É diferente. Qual é a diferença? Deus, ele prova alguém para que essa pessoa viva. Satanás, ele tenta alguém para que essa pessoa morra. É diferente. E outra, Deus é onisciente. Ele sabe que se ele pedisse a Abraão para matar Isaac, ele sabia do resultado final. Deus não é imprudente. Deus não nos coloca à prova com o risco da gente cair. Deus, ele já sabe do final. E o próprio Paulo, em 1 Coríntios, ele fala que, junto com a prova, ele nos capacita para sair dessa prova. Ele não nos deixa ser tentado além das nossas forças. Então Deus, ele prova. Porém, é um ambiente controlado. Seguro. E ele prova para aperfeiçoamento. Ele coloca o fogo para que a impureza saia. Satanás não.
Satanás, ele vai tentar a gente para a gente cair. Ele não sabe da finalidade, ele não sabe a nossa reação diante da prova. Mas ele vai julgando várias estratégias, ele anda ao nosso derredor, como o Pedro fala, ele já sabe do nosso ponto fraco. Então ele vai investir, óbvio, no nosso ponto fraco. E ele já sabe onde ele tem maior possibilidade de êxito. E o que está na mente não é como Deus, não é produzir vida. O que está na mente é morte, ele quer que a gente caia de verdade. Essa é a diferença de prova e tentação. O Tiago está mostrando, olha, Deus nos prova. Porém, quando você for tentado, não diga que isso vem de Deus. Porque Deus ele não é tentado pelo mal. Deus ele não quer o nosso mal, ele quer o nosso bem. Ele quer nos aperfeiçoar. Nós somos tentados pelo nosso mau desejo, que está dentro de nós. E aí, a gente tem vários exemplos na Bíblia em que Deus prova. Deus provou Abraão, pedindo ele para matar Isaac, que tinha se tornado um ídolo no coração dele, lá em Gênesis 22. Deus ele envia o maná e diz que ele estava provando o povo, para ver se o povo ia obedecer e ia coletar apenas a porção suficiente para aquele dia. E se eles não iam cair na ganância e falar, nossa, vou catar mais pão, porque amanhã Deus não vai prover. Então Deus estava colocando o povo à prova ali. Deus estava aperfeiçoando eles. Deus deixou os pagãos em Israel para provar o povo. Ele fala isso lá em Juízes 2:22. Porque o povo ficou com má vontade de expulsar as nações que Deus tinha pedido. Então Deus falou o seguinte, então tá, então elas vão ficar no meio de vocês agora para provar vocês, para ver se vocês vão suportar viver no meio dessa idolatria, desse paganismo, para provar o coração de vocês. Então Deus, em vários momentos, ele prova a nossa fé, porém com finalidade diferente. Ele não quer que a gente caia, ele quer que a gente viva. Ele quer nos aperfeiçoar, não nos destruir, como Satanás faz. E aí Tiago mostra uma dinâmica que tem 4 palavras: desejo, concepção, parto e morte. Ele vai mostrar o seguinte, olha, quando você for tentado, quando você desejar alguma coisa, você pode ser arrastado. Então esse é o primeiro nível, a primeira fase do pecado é a tentação. É o desejar. E isso em si não é pecado, gente. Desejar algo pecaminoso não é pecado. Por quê? Porque nós já nascemos com essa inclinação. Nós somos inclinados para o mal. Então, desejar, ambicionar algo que Deus não se agrada, ainda não é um problema. Só que existe uma outra dinâmica que ainda não está na execução, porém, nessa fase sim se torna pecado, que é o parto. Ele usa a palavra parto aqui, ó. O desejo sendo concebido. Então, o desejo, você passa perto dele e nesse momento você tem uma escolha moral a fazer. Essa é a dinâmica que o Deus fala de 5 segundos. Né? Quando você é tentado por alguma coisa, você tem 5 segundos para definir e tomar uma escolha moral. Eu vou dar vazão a isso ou eu vou resistir a isso. Essa tentação, ser tentado pelo pecado, não é pecado. A questão é, nesse momento nós temos uma escolha moral. E nesse momento, aí sim, nós vamos dar vazão ou refrear. Nós vamos nos deixar seduzir ou vamos resistir. Essa é a questão. Então, essa fase é o momento do parto. Quando a gente dá vazão, o pecado é concebido. Dentro de nós. Mesmo que a gente ainda não tenha executado, como ele vai falar no final, consumado o pecado. Mas o pecado, nós já tomamos a decisão de pecar. É o momento que a gente cobiça o cônjuge do outro. Ou a pessoa, se você já é casado, ou se você ainda não é casado, quando você cobiça sexualmente outra pessoa, e não aquela que você fez um voto de satisfazer todos os seus desejos. Quando a gente deseja, foi exatamente isso que Jesus disse. Olha, na lei, não podia adulterar. O que eu digo agora, se você desejar uma mulher ou um homem com um olhar impuro, você já adulterou. Então o ato ainda não aconteceu, mas o pecado já foi concebido dentro de nós. Essa é a dinâmica do pecado.
E quando ele é concebido dentro de nós, a gente começa a entrar num momento de consumar. Aí entra os processos para se consumar o pecado. Aí é aquele momento que a gente começa a fazer planos. Onde eu vou encontrar essa pessoa, para que ninguém veja. Ou quais vão ser os passos para eu me tornar rico, né, como o David disse. Quais são os seus passos? Aí você começa a planejar a sua vida para esse fim que já foi concebido dentro de você. Você já tomou a decisão de adulterar, você já tomou a decisão de querer ficar rico. Aí sim, aí você começa a planejar a sua vida para que isso aconteça. E você começa a tomar as decisões já dentro dessa dinâmica de pecado. Dentro do momento que o pecado já foi concebido dentro de você. E aí, final é a morte. Consequência, quando o pecado é consumado, ele usa essa expressão, no verso 15, o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Ou seja, depois de você conceber o pecado dentro de você, planejar como você vai alcançar isso e você consuma, o resultado é sempre morte. O salário do pecado é a morte. Paulo já disse isso em Romanos. O salário do pecado é a morte. Então, depois de nós passarmos por todo esse processo, o fim é a morte. Não necessariamente morte física, mas a morte espiritual, o afastamento de Deus. Nós somos separados de Deus, porque Deus é santo e Ele não pode conviver com o pecado. Ele é santo. E a gente precisa nos aperfeiçoar, porque um dia nós vamos viver eternamente do lado dele. E só vai conviver do lado dele quem estiver com as vestes brancas, limpas de pecado. Então essa é a dinâmica do pecado. Nós que temos a fé verdadeira, a gente é barrado nesse primeiro momento. Quando o desejo está à porta, nós tomamos uma decisão moral, uma escolha moral. Opa, essa mensagem está estranha, vou deletar. Opa, isso aqui não tá cheirando bem, eu vou me afastar. Essa é a dinâmica de quem tem a fé verdadeira. Ela foge da aparência do mal. Nesse momento, ela não deixa o pecado ser concebido dentro dela. Ela já toma decisões antecipadas. É diferente. E aí, meus irmãos, no Tiago capítulo 2 agora, a partir do verso 14, ele vai começar sobre a prática. Quem tem essa fé verdadeira, quem teve essa aprovação, demonstra coisas na sua vida de forma prática. A fé não é uma só. A fé cristã não é apenas uma confissão. Não é apenas você falar algo da sua boca. Não é apenas você falar que Deus existe. Não é apenas você falar que é cristão. Isso não é suficiente. A fé era demonstrada por obras. E no capítulo 2, verso 14, ele começa a explicar isso de forma mais detalhada. Olha o que ele diz. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé, essa fé sem obras, poderá salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã necessitada de roupas e de alimento de cada dia se apresentar e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se, te alimenta-se, sem porém lhes dar o necessário, de que adianta isso? Assim também, a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Ou seja, ele começa a mostrar o seguinte, gente, não adianta a gente dizer que é cristão. Por quê? Porque isso é o cristão do IBGE. O que é o cristão do IBGE? É aquele cristão nominal. É aquele que, se alguém perguntar na rua, você é cristão? Sim. Tá bom, entrou na estatística do IBGE. Entrou na estatística. Ou seja católico, seja evangélico, seja espírita, independente da denominação, da matriz religiosa pela qual você surgiu, isso é cristão nominal. Isso é você dizer isso da sua boca. A questão é, quais são as obras na sua vida que demonstram que isso atingiu o seu coração, atingiu o núcleo do seu ser mais profundo, que na Bíblia é usado o termo de coração. É o centro da nossa vontade, é o centro dos nossos desejos, é o centro dos nossos pensamentos mais profundos. Como a gente vai afirmar que essa fé que saiu da nossa boca atingiu esse núcleo só pela demonstração de obras? Todas as obras que ele começou a listar. Porém, gente,
Essa carta foi uma carta de difícil aceitação no início da fé cristã. Por quê? Porque ela traz uma aparente contradição com o ensino claro da Escritura de salvação pela fé apenas. Paulo é muito claro nas suas cartas, em Efésios capítulo 2. Ele diz o seguinte: a salvação é pela fé mediante as obras. A salvação é pela fé, pela graça mediante a fé. Isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Então nós somos salvos pela fé, não por obras. Ele conclui, não por obras para que ninguém se glorie. A questão é, até Lutero teve dificuldade com essa carta. Por quê? Ela aparentemente contradiz isso. Só que um olhar mais atento mostra o seguinte: Paulo está mostrando a causa da nossa fé. A causa da salvação é a fé, sem obras. O que Tiago está mostrando é a consequência. A consequência dessa fé genuína, inevitavelmente, são boas obras. Então eles não estão falando no mesmo sentido. Paulo traz a causa da fé, causa da salvação, que é a fé. Tiago traz a consequência da fé, a salvação, que é as obras. Então não são coisas contraditórias. Nós não fazemos obras para sermos salvos. Nós fazemos obras porque nós somos salvos. É totalmente diferente. Totalmente. Então nós somos salvos unicamente pela graça, mediante a fé. Não por obras. Mas quem é salvo pela graça e mediante a fé, naturalmente faz boas obras, porque entendeu que recebeu algo imerecido e não consegue ficar com isso só para si. Recebeu o maior presente que alguém pode receber, que é vida eterna, de forma imerecida. Essa pessoa não consegue não realizar boas obras. É impossível. É impossível alguém que teve um encontro com Jesus não ter boas obras de fato. É impossível. Não há contradição. A verdadeira fé, ela reconhece o valor da obra de Cristo. A verdadeira fé reconhece o valor imerecido do presente que recebeu. Puramente de graça. Recebido unicamente pela fé. Não precisamos fazer nada. Se não fosse assim, o ladrão na cruz não seria salvo. Porque não teve tempo de fazer nada. Ele apenas reconheceu a sua condição de pecador e entregou a sua vida a Cristo nos últimos momentos da sua vida. E Jesus garantiu para ele: olha, hoje estará comigo no paraíso. Imagina o seguinte: imagina alguém que é condenado à prisão perpétua. Estuprou, matou, violentou inúmeras mulheres. E aí no dia do julgamento dele, ele está lá, ele sabe que ele vai ser condenado. Ele está nos Estados Unidos, né, gente? Não está no Brasil. Aqui seria possível ele não ser condenado. Porém, ele sabe do seu destino, ele sabe que ele está condenado a morrer na cadeia. Passar o resto dos seus dias na cadeia. Porém, o juiz, naquele dia, decide ser misericordioso com aquele homem, tira a sua toga, desce, vai no lugar dele e fala o seguinte: olha, eu vou te perdoar. Porém, alguém tem que pagar o preço por você. Então eu vou ser preso no seu lugar, eu vou passar o resto da minha vida na cadeia e você está livre a partir de agora. Imagina que essa pessoa saia dali e continua a sua vida de crime, continua a sua vida de indiferença, de prejudicar os outros. Qual vai ser a nossa conclusão? Ele não deu valor para o tamanho do presente que ele recebeu. Porque ele não entendeu ainda o que aconteceu com a vida dele. Poxa vida, ele estava condenado à morte, ele estava condenado à prisão perpétua, ele ia morrer na cadeia. E o juiz deu a vida por ele. E ele continua com a mesma vida, isso não faz sentido. E é exatamente isso que Cristo fez por nós. Nós éramos pecadores, condenados ao inferno eterno, e ele, por pura graça, por puro amor, nos oferece a vida eterna. E nós somos tirados desse lugar de morte e recebemos a dádiva da vida eterna. Como tem que ser a nossa vida, gente, depois disso? Não pode ser uma vida de apatia, não pode ser uma vida na mesma. É impossível. Se a nossa vida é a mesma, de apatia, sem fé, sem obras,
Nós não entendemos, ou ainda não reconhecemos, ou ainda não somos salvos. Ainda não recebemos Jesus dentro de nós. Não nos deixamos ser adotados por Ele. Por quê? Quem entende, quem se deixa ser adotado, entendeu o tamanho da graça que tem sobre si, não consegue ter a mesma vida. Não consegue não lutar contra o pecado. Não consegue. É impossível. E foi exatamente isso que Cristo fez por nós. Ele deixou o seu lugar de eternidade, se esvaziou, se tornou um homem como nós, para nos oferecer o maior presente que alguém pode receber: vida eterna. E às vezes isso não é só para quem não conhece a Cristo pessoalmente. Isso é para nós que estamos há 10, 5, 15, 20 anos na igreja. 20 anos numa comunidade de fé. Porque às vezes a gente ainda não deu valor devido àquilo que nós recebemos. E a expressão bíblica para isso é: perdemos o primeiro amor. A Bíblia já se tornou. A gente não se alegra mais por falar de Jesus para outras pessoas. Porque a gente perdeu a noção do quão valioso isso é. A gente deixa de evangelizar. A gente deixa de se esforçar para estabelecer o reino de Deus na terra. Através da nossa profissão, da nossa vida, do trabalho, da nossa família, da criação dos nossos filhos. A gente perdeu isso. Então, gente, qual que é o clamor de Tiago para nós hoje? Gente, vamos praticar. Vamos colocar na prática, na segunda-feira, isso que a gente todo domingo fala? Vamos. É um convite prático. É uma exortação prática. Tiago não está trazendo novas doutrinas. Tiago está só falando o seguinte: olha, aquilo que vocês já sabem, vamos praticar? Vamos fazer, então? Para demonstrar que de fato nós temos a fé verdadeira? Vamos fazer? Vamos parar de fofoca? Vamos começar a cortar no início, quando alguém começar a querer falar mal de outra pessoa, vamos intervir na hora, vamos falar assim: olha, vamos conversar nós três, vamos chamar ela para conversar, isso vale uma conversa. Vamos fazer isso a partir de agora? Vamos praticar? Vamos começar pensando em riqueza e caridade? Vamos começar a fazer de verdade? Depois a gente mudar já o nosso núcleo, a gente mudar esse centro, a gente entender que a gente não precisa de tanto, vamos começar a dar os passos práticos para que isso aconteça? E geralmente isso começa com generosidade, por isso a Bíblia também fala muito sobre generosidade. Vamos começar com pouco? Por mais que a gente não tenha coração e força para viver o mínimo da lei, é separar 10% do que é confiado a nós para o outro, para a comunidade, para outras pessoas. Vamos começar com 2, com 3. O importante é começar. Por quê? Porque é no começo que a nossa vida vai sendo transformada. É no começo. Você não precisa começar com muito. Começa com pouco, mas comece. Porque se você não começar, você nunca vai ter aquele sentimento assim: olha, isso aqui eu estou morrendo um pouquinho hoje. Se eu ofertar isso aqui, eu não vou poder fazer tal e tal e tal coisa. Porém, é isso mesmo. É exatamente esse o motivo da oferta, do dízimo, da contribuição para o necessitado. É exatamente isso. A oferta, a generosidade, é uma vacina diária para que a gente não comece eu tenho isso hoje, eu tenho isso hoje, eu tenho isso hoje, e vai acumulando. É exatamente isso. A ideia é essa: começar a nos contentarmos com o necessário. Então vamos começar. Você já fez? Para você que já consegue, no mínimo, já consegue separar o seu dízimo, comece a experimentar um pouco mais. Separe R$20 a mais, R$30 a mais, para uma necessidade que você vê no seu meio. Às vezes tem um vizinho seu que está necessitado de algo simples. E você pode ultrapassar a lei e entrar na graça, que a graça é o oceano. A lei é um piso seguro, é um terreno seguro, é uma babazinha que nos conduz até Cristo.
Mas quando a gente encontra Cristo, a gente encontra um oceano. E o fim é tudo. É um dia que a gente vai chegar no final do mês e falar assim, Senhor, tem aqui, ó, 1.000, 2.000, 5.000, 7.000. Isso tudo é do Senhor, Pai. Como o Senhor quer que eu administre isso? Hoje eu preciso apenas disso. E esses 10, 15, 20%, como o Senhor quer que eu administre isso para outros? Essa é a lei, essa é a graça. A lei é um ambiente seguro para nos proteger. Então vamos começar. Vamos começar. Tiago também fala sobre a brevidade da vida. A vida é como um sopro, é como uma nuvem que logo se desfaz. Vamos começar a pensar na morte? Vamos começar a refazer a nossa vida pensando que a nossa vida é breve? Isso muda muita coisa. A gente começa a deixar de fazer planos para daqui 40, 50 anos e começa a pensar mais a curto e médio prazo. Vamos viver a nossa vida bem hoje? Vamos dar valor às coisas reais da vida hoje? E comece com as pequenas coisas. Lembra da sua mãe que você não vê há algumas semanas? Lembra daquele irmão, não da igreja, mas o irmão seu, que você tem problemas com ele? Lembra daquele irmão da igreja que você, toda semana, você sente falta dele, nunca ligou para ele? Vamos começar a fazer isso? Começar. A prática desencadeia muita coisa na nossa vida. E tem que começar. Vamos começar a confessar os nossos pecados. Vamos começar a ter fé para a gente chamar um irmão maduro na fé, ou aquela pessoa que nos discipula, e falar o seguinte, olha, e rasgar o verbo, parar de ficar maquiando as coisas, parar de ficar tentando esconder pecados que a gente tem vergonha. Vamos confessar, é isso que o Tiago fala, confessem uns aos outros os seus pecados. Vamos começar a fazer isso. Vamos começar a ter fé e orar para a febre do nosso filho, da nossa mãe. Vamos começar com esses pequenos passos. Não precisa começar a querer curar alguém com câncer, mas vamos começar a praticar as pequenas coisas. E aí a gente vai vendo o poder de Deus nessas pequenas coisas, a nossa fé verdadeira vai se aperfeiçoando, a gente vai confiando mais, porque essa é uma das definições de fé. Fé não é um sentimento intelectual. Fé é principalmente uma confiança em alguém, em uma pessoa, em Cristo. E para a gente confiar cada vez mais, é igual no início do namoro. Você conheceu a pessoa, você não sabe quem é aquela pessoa. E você começa a se relacionar. E aí você pega uma mensagem e vê, poxa, essa pessoa me respeitou nessa mensagem com outra pessoa. E aí numa situação, poxa, essa pessoa me respeitou. E aí você vai confiando cada vez mais. E você vai se entregando cada vez mais para esse relacionamento. É a mesma coisa com Deus. Nós vamos experimentando um pouquinho de Deus a cada dia e nós vamos tendo força para dar um passo cada vez maior. Mas a gente precisa começar. Essa é a questão. E eu queria finalizar com Tiago 1,22. Olha o que Tiago diz. Sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando a si mesmos. Por que enganando a si mesmo, gente? Jesus foi muito claro. Muitos vão chegar naquele dia e falar, olha, eu fiz milagre, eu estava na igreja, eu dei o dízimo, eu era pastor, eu era presbítero, eu era padre, eu era um monte de coisa, Senhor. E Jesus vai falar para essas pessoas e falar o seguinte, eu nunca te conheci. Nunca te conheci. O seu nome não está aqui no livro da vida. Por quê? Porque você só falava, mas você não praticava nada. A fé não afetou o seu interior de verdade. A fé não afetou o seu núcleo, que é o maior tesouro que nós temos, que é o nosso coração. Gente, abandonar o crack é muito fácil. Abandonar a cocaína é fácil demais. Abandonar a vida de prostituição, isso é muito fácil. Difícil mesmo é entregar o nosso coração para Deus. Isso é difícil. Isso é a coisa mais difícil que tem na história da humanidade. Por quê? Porque nós queremos ter o controle. Nós queremos mandar na nossa vida.
Viver para Deus é difícil. Agora, essas outras coisas fáceis, entre aspas, né, gente? Óbvio que não é fácil. Mas é mais difícil entregar o seu coração para Deus do que você abandonar o crack, abandonar uma vida de prostituição. Isso é muito mais difícil. E exatamente por isso que Jesus falou: onde estará o seu tesouro, estará o seu coração. Por quê? Porque o nosso coração se apega às coisas que são valiosas para nós. Qual a coisa mais valiosa para nós como seres humanos? Independência, autonomia. E esse é o discurso da nossa era. Você pode, você é o dono da sua história. Você tem que fazer a sua história. É claro que existe um grau de verdade nisso. A gente não deve ser passivos também. Nós temos que ser ativos, buscar em Deus. A questão é, nós não somos independentes. Esse é o ponto. Nós temos um Senhor pelo qual nós prestamos conta da nossa vida. Nós temos iniciativa, nós buscamos iniciativa nele, e não baseada em nós. Não uma autonomia absoluta. Nós queremos agradá-lo, por isso nós queremos fazer algumas coisas, mas sempre em submissão a ele. E a palavra que Tiago usa aqui, para nós sermos ouvinte, sabe o que é um ouvinte? Aquele que não é surdo. Isso é um ouvinte. Então, ouvinte, qualquer um pode ser. E esses ouvintes vão um dia estar diante de Jesus. E Jesus vai virar para eles e falar assim: eu não te conheço. Eu nunca ouvi falar de você. Eu nunca ouvi um clamor falando assim: Senhor, entra na minha vida. Eu nunca ouvi isso. Nunca foi um relacionamento pessoal. Você ia na igreja com seus pais e eu. Você ia na igreja porque você estava interessado naquele menino, naquela menina. Mas eu nunca vi um clamor pessoal seu para mim. Nunca ouvi. E essa é a questão. Esse é o ponto-chave. Para ser salvo, temos que entregar esse núcleo que quer ser independente. Só quando a gente entrega esse núcleo chamado coração, aí sim a gente inicia um processo de santificação, que dura até o final da nossa vida. Porém, o nosso coração já foi entregue. E aí tudo gira em torno disso agora. Aí muda tudo na nossa história. Essa é a fé verdadeira, que precisa ser provada para que seja aperfeiçoada, para que um dia escute a palavra seguinte: vinde bendito do meu Pai. Vocês passaram no teste. Vocês foram aprovados. Agora sim, goze de tudo que eu preparei para vocês desde a eternidade. Eu queria te convidar a orar hoje por duas razões. Primeiro, se você nunca conversou com Jesus pessoalmente, faça isso hoje. Por quê? Porque a vida é como um sopro, como o Tiago disse. A gente não sabe se a gente está aqui amanhã. E a razão da nossa existência é glorificar a Deus. E se a gente ainda não conhece esse Deus, se a gente ainda está nesse estado de rebeldia, se nós morrermos nesse estado, nós não vamos estar com Ele eternamente. Mas a dádiva, a mão de Deus, ela está estendida hoje para salvar qualquer um que queira ser adotado e entrar nessa família. E se você já aconteceu isso na sua vida, se você já tem um relacionamento com Jesus, porém você perdeu essa alegria da salvação, você deixou perder isso ao longo da sua caminhada, pelas distrações da vida, todos nós estamos sujeitos, eu te convido a orar por relembrar a alegria desse presente tão grande, que é a salvação eterna. E a partir de hoje, isso seja uma chave que mude a sua vida, que você comece a ter atitudes práticas de uma pessoa que segue a Cristo de verdade. Porque a Bíblia é muito clara, é melhor não ter conhecido Jesus do que você conhecer Jesus e abandonar o caminho. Porque
tudo se torna mais difícil. Começam a surgir mais demônios, não é isso que Jesus diz? Vem 7 agora, para tentar arrazoar aquela casa que estava limpa. E outra, não só isso, mas você começa a se tornar uma pedra de tropeço. As pessoas começam a olhar para você e pensar o seguinte: olha, tá vendo? Eu não quero esse Jesus por causa disso. Era cristão, olha a vida dele agora. Eu queria te convidar a orar por isso. Para que você receba Cristo no seu coração. Para que você se deixe ser adotado por Ele. E que você relembre o motivo pelo qual você foi salvo. Que você tenha uma vida de alegria. Que você tenha a alegria da salvação que mostra isso com boas obras. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor Jesus. Obrigado por ter disponibilizado tamanha graça. Pai, se revele a pessoas aqui que ainda não se entregaram a Ti. Se revele a pessoas que estão Te conhecendo pessoalmente hoje, não através da religião, não através da fé dos pais, não através da fé do marido, do cônjuge, mas de forma pessoal. Que o Senhor chamará os nomes individualmente, o Senhor não chamará grupos ou entidades religiosas, o Senhor chamará nomes. Então, Senhor, se revele a essas pessoas do nosso meio. E que você, meu irmão, se entregue neste momento. Entregue este núcleo que você quer controlar, entregue ele para Deus. Porque Ele sabe controlar melhor que você. Ele sabe controlar melhor que nós. Ele é um bom Deus. Ele quer o nosso bem. Se entregue a Ele para que você receba o presente da salvação eterna, preparado desde antes da eternidade. Mas Ele nos ajuda também, nós que já estamos na caminhada, a dar valor na segunda-feira, pelo tamanho da obra que o Senhor fez por nós. Não nos deixe ser pessoas que apenas falam coisas bonitas no domingo, Pai, mas nos ajuda a ser pessoas que praticam na segunda, na terça, aonde a gente estiver, Senhor, por favor. Nos ajude a ser praticantes da palavra, não apenas ouvintes, Pai. Nos ajuda a demonstrar para as pessoas que aquilo que nós fazemos é por gratidão a um presente merecido que nós recebemos. E nos dê, Pai, mais uma vez, acenda o fogo dentro de nós para compartilhar essas boas novas a outras pessoas. Não nos deixe, Senhor, ser pessoas amuadas, fracas, no nosso ambiente de trabalho. É claro que com sabedoria, Senhor, mas sempre ansiosos por compartilhar o Evangelho a outras pessoas e ver pessoas entrando no reino de Deus. Por favor, Senhor, nos faça uma igreja evangelística. Nos faça uma igreja que tem anseio e prazer de pregar as boas novas do reino de Deus. Nos ajuda, Espírito Santo. Ajuda esses dois públicos aqui nessa manhã, Pai. Pessoas que estão Te conhecendo e pessoas que estão se reconciliando com a alegria da salvação, Senhor. Por favor, queremos ser pessoas de prática e não de palavras. Queremos demonstrar nossa fé pela nossa prática, não apenas pelo que falamos, Senhor. Em nome de Jesus nós Te clamamos e Te agradecemos. Amém. Amém, meus irmãos.